Olá pessoal, estamos entrando aqui um pouquinho atrasado porque felizmente travou o iPad aqui bem na hora de colocar ao vivo. Mas eu quero complementar a todos os internautas nesse momento. Com a paz do Senhor, nós estamos começando aqui mais uma live para, de uma certa forma, hoje substituir o nosso culto que nós temos, que é todos as sexta-feira, né? Porém, nós estamos fazendo essa live agora, hoje com a participação da missionária Eva. Estamos aí, a paz do Senhor a todos. Porque é o culto do ciclo de oração hoje. Porém, nós estamos fazendo uma live agora às 17 horas aqui, claro que é meio-dia ainda em alguns lugares do Brasil, como Rondônia, por exemplo. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas igual a Zileia Souto lá de Rondônia. Nós já estamos vendo aqui a nossa irmã Arline, o irmão Carlos Wagner, enfim. Estamos também com a nossa cunhada Adriana Mendes lá de Rondônia também, então lá é meio-dia agora, então para nós aqui é 17 horas, mas para aproveitar um pouco da claridade, para ficar um pouco mais nítida a imagem, porque à noite não dá uma boa imagem no escuro. Bom gente, como eu disse, estamos iniciando então uma live. Claro, ela não vai substituir, digamos assim, aquele culto com a presença, aquele culto presencial que nós temos na igreja, mas eu acredito que todos os nossos irmãos da igreja, nesse momento, estão junto conosco, nos assistindo. Nós vamos estar aqui fazendo, a missionária Eva já vai iniciar aqui, vai ler a Bíblia, vai trazer uma palavra, vai dar uma saudação aí para todos os nossos irmãos, toda a igreja, todos os irmãos de todos os lugares que já estão nos acompanhando. Missionária Eva. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de saudar o povo do Brasil aí, mandar um abraço para os meus filhos, Jamile, Jéssica, Isael, Alexandre e a minha netinha Manu. Ontem o vovô esqueceu de dar um oi para ela, ficou chateada. Beijinho, Manu. Vovó e vovô amam você, tá bom? Irmãos, eu queria ler apenas 2 versículos para a nossa meditação desta tarde e amanhã de vocês aí do Brasil, que se encontra em 2 Crônicas, 13 e 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. 13 e 14. E assim diz a palavra do Senhor: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado, seus pecados, e sararei a sua terra. Apenas esses 2 versículos. E eu tenho meditado muito nessa situação que nós estamos vivendo de vírus, e que todos ficam preocupados, fica mesmo conflito de espírito, como diz a palavra. E a gente, hoje, nós vivemos num mundo muito virtual. Nós vivemos num mundo tão virtual que às vezes pais ficam dentro de casa conversando com os filhos pela internet. E às vezes nós profetizamos várias vezes sobre esse vírus. Viralizou isso na net, viralizou aquilo. E a gente não sabia o que significava viralizar. Pois esse vírus veio para colocar a gente para dentro de casa, para ficar presos aqui como estamos. Nós aqui na Europa já estamos confinados dentro dos nossos lares. E entrar dentro de nós mesmos. Para quê? Para ver o que nós estamos fazendo de errado e voltar à nossa essência, a nossa verdadeira essência, que é a fonte do nosso Criador. Aquela fonte verdadeira que nós temos a imagem e semelhança dele. E às vezes nós perdemos isso, deixamos ficar assim, tão despercebido, vivendo um controle remoto, vivendo automaticamente e não buscando as verdadeiras coisas. E todas as vezes que Deus colocou alguma coisa no mundo, um vírus, uma peste, uma doença, uma catástrofe, foi para chamar a atenção do povo. Volte-se a mim, pense que você não está fazendo certo, volte à sua essência, volte-se a mim, porque eu que sou o Criador,
E Deus, desde lá do começo, ele já sabia que isso ia acontecer. Isso não é a China, isso não veio agora. Deus já sabia que isso ia acontecer. Já estava escrito, como diz o Salmo 139, e às vezes tem muitos cristãos e muitos líderes, a gente vê aí as postagens de pessoas que acham que nós cristãos estamos dentro de uma bolha, estamos tão protegidos que temos que se sentir melhor que os outros. Não, gente. Vamos colocar a mão na consciência, se cuidar, se prevenir, porque nós somos humanos e nós somos tão frágeis como os outros. Temos fé sim, mas nós temos que se proteger e não ir, ficar contra as leis. Hoje a gente mora em frente a uma praça, nós vemos ali várias pessoas fazendo grupinhos ali, aproveitar o sol, é bom, a polícia vem com o carro, hoje mesmo o João até filmou ali, e avisa para o povo, vá para casa, e o povo continua desobedecendo, parece que não está levando nada a sério. Então, neste momento, o que nós temos que fazer é levar as coisas a sério. Nós somos humanos, podemos pegar o vírus sim. A única diferença que nós temos é que nós passamos pelo vírus, mas com Deus. E os que estão lá fora, às vezes não têm essa consciência de passar com Deus, de estar dentro da tempestade com Deus. Como foi com os jovens da fornalha, como foram com todos aqueles outros. Os discípulos passaram por coisas terríveis. O próprio Jesus não foi livrado da cruz, não foi livrado das tentações. E hoje nós queremos usar o Salmo 91 e dizer que estamos protegidos. Não estamos. Nós temos sim Deus conosco, só que nós temos que ter a mão na consciência, que nós temos que se cuidar. E se Deus mandou ficar dentro de casa aquele povo lá no Egito, e hoje temos a lei, nós temos que obedecer a lei pela palavra de Deus. Não é o homem que está falando só aí. E também o próprio Satanás usou o Salmo 91 para falar com Jesus lá na tentação dele. Ele falou o versículo do Salmo do Salmo 91 para Jesus, que os anjos do Senhor guardavam ele, que ele podia pular daquele penhasco. E ele falou, não, a gente não deve tentar o Senhor Deus. E tem muitas pessoas tentando Deus, falando muitas coisas. Vamos rever a nossa consciência. Vamos voltar para dentro de nós mesmos, voltar à nossa verdadeira essência, voltar ao nosso primeiro amor. E outra, irmãos, ficamos confinados, não podemos pegar na mão, não podemos abraçar, tivemos tempos que podemos e não fazemos isso. Hoje sentimos a falta, não é verdade? Sentimos a falta de estarmos junto com os irmãos lá na igreja. Eu sinto essa falta, eu creio que você também sente. Então vamos pensar nisso. Enquanto tivemos essa vantagem, esse afeto que nós tínhamos, não aproveitamos. E hoje nós estamos vivendo como lá o Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar e tempo de afastar de estar abraçado. E hoje nós estamos nesse tempo, vivemos esse tempo agora então, de estarmos aqui, mas a igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja que somos nós não está. Estamos louvando ao Senhor, estamos lendo a palavra do Senhor e continuamos ao vivo com Deus. E paramos nós de ficar tão conectados às mídias, às redes sociais e as fake news que cada vez aumenta mais. Paramos com isso. A palavra do Senhor é a nossa nova news. Então, nós devemos aí estar agarrado na palavra do Senhor o tempo todo. Eu quero aí deixar meu abraço para todos que estão aí mandando abraços. Obrigada a vocês. Eu também estou com saudade de vocês, tá? Um beijão a todos. Eu vou passar para o pastor João de Souza, que ele tem a palavra hoje, que ele já, desde ontem, o pessoal está esperando. Um abraço a vocês. Eu espero que o Senhor tenha falado aos vossos corações e que o Senhor continue nos abençoando a cada um de nós. Amém? No final vamos fazer uma oração juntos e vamos continuar unidos. Amém. Amém. No final nós vamos até louvar ao Senhor aqui com o hino. Eu já estou com saudade de louvar com os nossos hinos da harpa. Eu quero cantar aqui com os nossos irmãos que estão online aí. Mas eu quero aqui me ater aqui nessa lista já de irmãos que estão conectados aí online, os nossos irmãos internautas aqui.
aqui a nossa irmã Vânia, a nossa irmã Érica Grazielli, o irmão Ramon lá dos Estados Unidos, a Adriana França lá de Ariquemes, Rondônia, a nossa irmã Carol, a minha filha Jamile. Oi, Manu, hoje eu não vou esquecer de você não, minha netinha querida. Manu, Jamile, a irmã Nalva lá de Ariquemes, a Lilian lá de Ariquemes, Leila Col, Mariette, a irmã Mariette lá de Ariquemes, a Delcina lá dos Estados Unidos, a Rosângela, o pastor Adão mandando um abraço aí, abraço para vocês também, casal querido, Ana Arruda lá de Rondônia, Veroni, Flávio Marques, Rosimeire, Aldinha Costa, compositora Aldinha Costa, e o irmão Leandro, e aí já mais uma lista sanfona, de pessoas estão pedindo a sanfona, não, hoje vamos de violão depois. Amados, sem perca de tempo, eu gostaria de fazer uma meditação, porque é algo, como eu disse ontem, é algo de uma extrema necessidade para o momento que nós estamos vivendo. Eu falei ontem que eu quero falar um pouquinho sobre a questão da solidão, porque, como eu costumo dizer para a igreja, eu digo que estas oportunidades que são negativas, digamos assim, para os humanos, para nós, para a igreja, enfim, para todos nós, o que é negativo, porque é uma enfermidade, é uma oportunidade para Satanás se agarrar nisso e fazer muitas pessoas escravos, estarem cativos, de certa maneira, confinados, né? E isso eu quero falar um pouquinho para você. Eu gostaria muito para isso ler uma palavra que está no Salmo 102. Os salmos, eles nos alegram. Os salmos, eles nos trazem um alento. Os salmos são, na verdade, uma expressão, digamos assim, da alma, que traz um alento ao nosso coração. No Salmo 102, eu gostaria de fazer uma leitura aqui para a nossa meditação, do versículo 1 em diante até o versículo 7, eu vou ler. Diz assim: Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Vigio e sou como um pardal solitário no telhado. Eu gosto dessa palavra, eu sempre amei essa palavra, porque é uma palavra que o salmista falou no momento, que a palavra do Senhor até traz como título que o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo. No momento, uma oração do aflito, digamos assim. E os versículos que nós lemos, ele vem assim, de uma certa forma, nesses versículos que nós lemos, nós vimos aqui 7 pontos, digamos assim, que o salmista ele traz como prefigurando o seu estado de espírito naquele momento, porque solidão é um estado de espírito. Ou seja, solidão é algo que você às vezes se encontra naquele momento. Na verdade, a solidão mesmo ela é um sentimento, mas é um sentimento da alma que você se retrai dentro de você mesmo e às vezes ela te leva assim para uns labirintos que às vezes você não consegue encontrar saída. Então eu quero me ater em 3 pontos principais aqui. Eu quero me ater nos 3 pontos onde ele fala
o versículo de número 6, ele diz assim: eu sou semelhante a um pelicano no deserto. Primeira ave, a primeira metáfora que ele usa aqui, uma ave, e ele diz: eu sou semelhante ao pelicano no deserto. O que, que ele estava dizendo ali? Ele estava, nesse momento, ele estava falando sobre uma situação que é contrário à sua natureza, que é o que nós estamos vivendo. Irmão querido, irmã querida, você não queria isso. Eu disse ontem aqui uma coisa, é você assistir pela televisão que há uma quarentena e que alguém está em quarentena, outra coisa é você viver a situação. Como disse a minha esposa, há pouco mesmo eu abri aqui a porta lateral aqui, que dá para para o lado da rua, onde tem a praça, e tinham as pessoas ali aproveitando um pouco o sol, que hoje está um dia bonito, mas a polícia chegou já com o seu alto-falante, falando para que todos saíssem, que fossem para as suas casas. Enfim, é uma situação muito difícil para quem está vivendo isso. Então, é contrário à nossa natureza. Primeiro ponto que é contrário à nossa natureza, porque nós somos assim, de interagir socialmente, porque é assim, para isso que Deus nos criou. Deus criou o homem, e até o próprio Deus, no momento que ele foi, digamos assim, que ele criou o homem e depois foi criar a mulher para fazer a companhia, o motivo principal foi porque o homem estava triste por estar sozinho. Então, o Senhor disse assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou solucionar esse problema. Ok, então nós, seres humanos, não fomos criados para estarmos isolados, mas se nós somos obrigados a estar nesse isolamento, digamos assim, e que muitas partes aí do Brasil ainda não está, mas por favor, não ignorem o fato de que vocês também vão, se Deus não tiver misericórdia, vai acabar tendo isso. E vamos respeitar, vamos fazer o que é certo. Eu quero aqui aproveitar essa live aqui, que tem aqui centenas de pessoas já ouvindo, e eu quero dizer uma coisa do meu ponto de vista. Eu já falei ontem, existe um pastor aí até de um certo considerado no Brasil e tal, mas ele está resistindo a essa questão. Isso não é bom. Isso não é bom, nós não podemos fazer isso, porque isso não leva a nada. Ninguém fechou a igreja, não. A igreja não está fechada. A igreja somos nós. O pedido foi para fechar os templos, e isso não muda em nada. O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade onde ele estiver, da maneira que ele puder e de onde estiver. Então fechou-se o templo, mas não fechou a palavra, não fechou a nossa boca, não, enfim, o nosso coração está aberto e nós estamos, então, fazendo com mais tempo, inclusive porque estamos de quarentena e todos sabem que com isso temos mais tempo. E eu quero... Davi Nascimento está mandando uma mensagem aqui lá de Ariquemes, Rondônia. Pastor João, a paz do Senhor, Deus continue e abençoe. Enfim, Davi Nascimento, um abraço. Maurício, Adriana, enfim, os nossos irmãos aí que estão assistindo. Me desculpe que eu não posso estar aqui assim visualizando todas as mensagens que estão surgindo na tela, mas eu quero então ir para o segundo ponto. O primeiro ponto que eu falei, que o salmista então ele usa essa metáfora de sofrimento, digamos assim, ou de algo contrário à sua natureza. Ele diz: eu sou semelhante a um pelicano no deserto. Ele está falando, na verdade ele está falando de uma ave aquática, que a sua natureza de viver na água, ele tem a sua formação, digamos assim, do seu corpo, ele é palmípede, ou seja, ele tem membrana nos seus pés, que é para nadar, são nadadeiras, ele vive na água. Mas de repente o salmista diz: eu sou semelhante a um pelicano no deserto. Ele está dizendo assim, eu estou numa situação totalmente fora do meu contexto. Semelhante a um pelicano no deserto é um momento em que verdadeiramente você
se encontra fora do contexto, longe da família, longe dos amigos de trabalho, ali praticamente assim, confinado dentro de quatro paredes, que é o caso de muitas pessoas que nós conhecemos aqui. Inclusive eu estou levando essa mensagem em consideração a muitas pessoas que a gente conhece, que são nossos amigos e também pessoas até da igreja. E outros não estão indo na igreja porque há poucos tempos, eu e minha esposa tivemos uma conversa com uma pessoa que disse assim: pastor, eu não estou conseguindo ir na igreja, porque eu não estou conseguindo muita conversa assim, eu me perturba. É um estágio elevado já que a pessoa passa a ter com a depressão, ou seja, está altamente deprimido, e esse é um sinal difícil. Então temos pessoas de todas as maneiras. Aí o salmista prossegue dizendo assim: eu sou semelhante ao pelicano no deserto e eu sou como um mocho na solidão. Mocho é coruja. Coruja já tem uma natureza de solidão. Mas por que ele diz eu sou como um mocho na solidão? É ele que está se comparando a essa situação. O salmista está se comparando a essa situação porque essa é a solidão horizontal, ou seja, a solidão das pessoas. Pastor Ney. Abraço, Ney pastor Ney. Catani, abraço a vocês. Então, sou como um mocho, sou como uma coruja. A coruja é de natureza solitária mesmo. Mas nós não somos. Então, se ele está fazendo uma metáfora comparando com uma coruja, ele está dizendo: eu estou nessa situação, eu estou vivendo no isolamento das pessoas. Então, e ele diz assim, a coruja, como eu acabei de dizer, ela é de natureza solitária mesmo. E essa solidão horizontal, porque tem a solidão vertical, que é a que eu vou falar agora para você. Que essa não pode acontecer. Você pode ter a solidão horizontal, falta das pessoas, falta alguém ao seu redor, falta ao seu convívio alguém, mas a solidão a vertical, você não pode entrar nela, porque essa aí é a ausência de Deus. Nessa hora é hora de nós nos aproximarmos mais de Deus. E nesse ponto agora então vem o pardal. Ele usa a terceira metáfora dele dizendo assim: velo e sou como um pardal solitário no telhado. O que ele está querendo dizer aqui? A palavra do Senhor, no Salmo 84 e no versículo 3, ela refere-se ao pardal, dizendo que até o pardal ele encontrou morada junto aos teus altares. Então não é à toa que o salmista usou essa ilustração do pardal, porque o pardal é uma ave que anda em bandos. Mas por que este pardal está sozinho no telhado? Levando para um contexto pessoal, o que ele está querendo dizer aqui, esse é aquele tipo de pessoa que ele quer esse isolamento, ele assume essa posição de isolamento, porque ele tem, às vezes ele tem uma concepção que ele sofre mais do que os outros, ele tem um baixo astral, digamos assim, o pessimismo toma conta dele. Então, tudo para ele é pior. Então, são essas as situações que nós estamos vivendo nos nossos dias. Muitas pessoas passando por este estágio. A baixa autoestima tem levado pessoas a ter a ter preconceitos, ou seja, um conceito precipitado das coisas, que muitas das vezes não pode nem ver alguém conversando um assunto meio quieto assim, que ela já, meu Deus, está falando mal de mim. Está falando de mim. Essas coisas, por causa que a pessoa está vivendo, digamos assim, o pardal no telhado, ele está ao relento. Vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento, vem tudo ele recebe aquilo para ele. Tudo ele recebe nele diretamente. Então, é uma situação
que o salmista, então, ele coloca para a nossa meditação. Quando ele diz assim, sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho na solidão, velo e sou como um pardal solitário no telhado. Então ele está dizendo assim, primeiro que eu estou vivendo uma situação contra a minha natureza, mas sou obrigado, ou pelicano no deserto, por exemplo. Deserto causticante, areia quente, nada a ver com o pântano, onde o pelicano vive. O alimento dele lá no deserto ele não encontra, porque o alimento dele ele é uma ave que a sua dieta básica é o peixe. Digamos assim, nós estamos usando aqui, claro, essa metáfora da palavra de Deus para dizer para você que nas nossas vidas nós também passamos por situações semelhantes. Quem sabe estes momentos que nós estamos vivendo, um parênteses aqui, Regiane Piff, minha sobrinha querida, lá de Anastácio, eu falei ontem aqui da UANA, porque aqui da UANA e Anastácio é ligado ali, eu ontem cumprimentei os meus sobrinhos ali do Mato Grosso do Sul, ela é de Anastácio, aí depois falou, tio, fala nós aqui de Anastácio, abraço a todos vocês. Deus abençoe vocês aí. Dá um abraço em todo mundo aí. Então, concluindo aqui, amados, para daí nós, então, vamos fazer um louvor aqui, para que todos vocês possam louvar conosco. E eu quero dizer para você, fique com essa palavra, medite nesta palavra. Ela tem uma importância muito grande para nós, porque até o profeta Elias, vejam bem, o profeta Elias, a palavra do Senhor fala em 1 Reis capítulo 19, no momento em que ele foi tomado, digamos assim, por um desânimo tão grande, ele se ausentou, a palavra de Deus diz que ele foi para o deserto, ele caminhou a caminho de um dia e esmoreceu, deitou-se debaixo do pé de zimbro e pediu a morte. Então, por que não dizer que já era um estágio de depressão do profeta Elias? Ele estava deprimido. Mas o que é que aconteceu com o profeta Elias? O Senhor enviou o anjo e deu a ele pão e água. E animou ele. Só que na primeira vez ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Só que o anjo tornou a insistir, dizendo, come, porque é muito longo o seu caminho. O seu caminho não para aqui, nessa quarentena não. A tua jornada não caminha aqui. Ainda tem o Horebe, o monte de Deus, é lá que Deus vai falar. Elias tinha que caminhar, ele comeu e bebeu, e a palavra de Deus diz, com a força daquela comida ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. E lá ele ouviu então a voz do Senhor. Não nos primeiros barulhos que aconteceu. Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, mas Deus estava naquela palavra mansa, suave, aonde ele chega hoje para você então e diz assim, meu filho, não fica perturbado, não perturbeis o coração, eu estou no controle de tudo. Sou eu que faço e sou eu que desfaço. E tudo vai dentro do querer de Deus até a permissão de Deus. Que Deus possa abençoar nossos irmãos que estão aí, nossos internautas, a irmã Fernanda Gará, Leila Coll novamente aqui, enfim, todos vocês que estão estou querendo ver, aqui é o Guilherme Jons, esse aqui que eu vi passar ali Guilherme, mas eu não estava vendo que era o Guilherme Jons. Seu irmão Guilherme, lá de Buritis, do estado de Rondônia. Um beijão na tia Nega. Fala que ele é meu Saudade tio. da tia Nega. Deus abençoe vocês aí em Buritis, a todos Johnny, vocês. Meg, abração. Nós também estamos com saudade. Eliana Vamos passar o Moura, WhatsApp, Eliana sim. Moura lá, também de Rondônia, abraço a você.
e a família. Quero mandar um abração para a doutora Iglatina aí. Tina, um beijão. Irmãos, é como eu disse, Deus quer falar conosco através dessa situação. Eu disse ontem que quando Deus fala de diversas maneiras e na nossa correria, na nossa agitação, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Deus toma providências que às vezes nós não entendemos, mas Ele quer que nós, de uma certa maneira, freamos esta corrida desenfreada que nós estamos nela e paramos um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Tá bom? Vamos louvar a Deus? Eu quero cantar com vocês aqui. A Eva vai me ajudar aqui junto aqui. Eu quero cantar um hino, porque eu falei de solidão e eu quero te apresentar um amigo. Que ele é tudo para nós. Eu gostaria, esse louvor, ele é um louvor da harpa, é o hino de número 344, mas nós vamos adorar. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morrestes, Jesus. Hoje te busco, ó, vens revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus, meu amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra te libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morrestes, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e a luz. Também o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morrestes, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos encerrando então, deixando para você então esta palavra que nós acabamos de falar aqui do Salmo 102, também a palavra que a missionária Eva falou, de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença. Então vamos buscar a presença do Senhor para que Ele possa verdadeiramente ouvir o nosso clamor. Eu quero orar com você neste momento. Amém. Para que possamos agradecer
Nós já vamos aqui completando uma semana de confinamento obrigatório, digamos assim, mas louvamos a Deus porque o Senhor vai nos guardar Beijo, até Laine. o fim. O Senhor vai nos guardar diante de todas as dificuldades. Onde você estiver agora, se você não puder parar e fechar os seus olhos, somente creia na oração que vamos fazer. Só se liga, só se conecta com Deus. Pai, eu te dou graças. Sim, Jesus. E eu quero neste momento, Senhor, Meu Pai, colocar toda essa Sim, lista Jesus. de internautas neste momento, que estão Senhor, conectados neste momento, nós nesta estamos live. reunidos em pensamento, E Senhor. nós, neste momento, Estamos Senhor, reunidos estamos num só elevando a propósito, Ti Senhor, em a nossa clamor, súplica para pelo que mundo, Senhor, pela o Teu nossa Espírito nação, Santo Senhor conforte Jesus, também. vidas, Senhor, que Cuida, estão Senhor Jesus, de cada fragilizadas um, Senhor, já onde por que estes estiver, momentos meu Pai. difíceis. Pai, em nome Sim, de Jesus, livra-nos, Senhor Jesus, dai-nos força e aumente a nossa fé. Ajuda-nos a manter Coloca, firme, Senhor, nas no nossas teu propósito, mãos Senhor Jesus. a arma própria para combater Sim, este Jesus, mal. em nome de Jesus nós E te nós te pedimos. damos graças por cada vida que está neste momento Sim, Jesus. nos ouvindo, em nome do Amém. Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém, obrigada. Amanhã eu vou estar retornando aqui para fazer mais uma live, porque como nós não temos como estar na igreja, nós vamos estar fazendo sempre aqui de casa mesmo. Amém? Deus Amém. abençoe a todos. Um bom final de dia a todos.